Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Senta em uma cadeira e talha uma madeira. Ele coloca uma folha por cima e atira. Está escrito Casa das Palavras. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Casa das Palavras, do programa de livros da TV Câmara. Hoje nós viemos aqui conhecer a biblioteca do professor, jornalista, escritor, contista Edmilson Caminha. Ele veste uma camisa social xadrez. Paulo, Caminha. prazer, seja bem-vindo, Paulo, por favor. Obrigado. Eles sentam cada um em uma cadeira. Pois é, Paulo. Onde ele Já se estamos esconde. Entre livros. Pois é, existem pessoas que gostam de literatura, existem pessoas que estudam literatura. Agora, existem pessoas que são absolutamente alucinadas por literatura. Uma dessas pessoas é Edmilson Caminha, que pegou essa alucinação, essa fascinação que ele tem pela literatura, e não só pela literatura, mas pelos autores, pelos editores, pelas edições dos livros, e várias delas, primeiras edições, estão espalhadas por aqui. E tudo isso ele reuniu nas crônicas e nos artigos que estão neste livro aqui, O Professor, Beethoven e o Ladrão. É o último livro que ele está lançando. Caminha, você chegou a fazer várias viagens para conhecer os escritores onde eles moravam e ver como é que eles viviam, saber de suas manias, etc. Por que você queria, digamos assim, penetrar nessa intimidade dos escritores a ponto de se sujeitar a viajar quilômetros e quilômetros para isso? Além da literatura como arte, me interessa muito, sempre me agradou muito a Edmilson chamada Caminha, vida literária, jornalista a e escritor. convivência literária. Você conhecer os autores, os escritores. Eu tenho muitos amigos, Paulo, que dizem o seguinte: eu nunca quis conhecer meus ídolos porque eu tenho medo de me decepcionar, de me frustrar ao conhecer um ídolo e dizer, puxa vida, eu pensei que esse cara fosse muito mais do que era. Paulo, no meu caso, não, porque essas pessoas... Se decepcionou não, por uma razão muito simples, porque eles são, antes de qualquer coisa, seres humanos como quaisquer outros. Então, são pessoas que têm suas virtudes, seus defeitos, suas grandezas, suas fraquezas. Então, não tem por que eu me decepcionar com alguém que é gente como eu. Então, eu sempre tive esse desejo de dizer, puxa, principalmente, Paulo, quando eu vejo que esse escritor está se aproximando ali dos 80 anos, eu digo, olha, a tendência é ele não viver muito mais. Então, eu tenho de me apressar para conhecer esse povo. E aí, o que me levou ao Recife para conhecer Gilberto Freire, o que me levou a João Pessoa para conhecer Zé Américo de Almeida, o que me levou ao Rio para conhecer Drummond, Pedro Nava. Então, eu gosto da vida literária, do contato literário, não só da literatura como a arte pura, mas você conviver com essas pessoas. E digo para você, Paulo, isso para mim foi um privilégio, poder ter conhecido essas pessoas todas, João Antônio, João Cabral de Melo Neto, Mário Palmério, Bernardo Ellis, essas pessoas, elas são grandes, elas realmente... Jorge Amado, elas realmente enriqueceram a nossa literatura e a nossa cultura. Então, sempre me foi muito prazeroso ter a oportunidade de conviver com essas pessoas, e algumas dessas convivências, Paulo, acabaram se transformando em amizades, como foi o caso do Drummond. Então, eu me aproximei de Drummond e começamos a manter uma correspondência, ele no Rio de Janeiro, eu em Fortaleza, e por várias vezes nos encontramos no Rio de Janeiro, e essa relação de amizade se estendeu até a morte de Carlos Drummond de Andrade. Por sinal, Paulo... Depois da morte dele, essa correspondência rendeu este livro aqui, Drummond, A Lição do Poeta, em que estão há várias cartas trocadas que nós trocamos. Aliás, Paulo, é muito oportuno que estejamos falando em Drummond agora, porque em 2017
nós chegamos aos 30 anos da morte de Drummond. Drummond morreu em 17 de agosto de 1987. Não, a data redonda deve ter muita... Exatamente, muito, sim. Homenagem por aí. Morreu 12 dias depois da filha Maria Julieta. O Drummond, ele não suportou a perda da filha. O Pedro Augusto, neto, um dos 3 netos do Drummond, me conta que o Drummond, com a morte de Maria Julieta, em primeiro lugar, ele deixou de tomar os remédios que tomava, que eram remédios fundamentais para a cardiopatia, para o controle da cardiopatia dele. E com a morte de Maria Julieta, a primeira coisa que ele fez foi deixar de tomar os remédios. E na UTI, diz que de vez em quando ele se agitava e queria arrancar os tubos. Ele queria tirar, como se dissesse, eu não quero viver, me deixem ir embora, não tem sentido mais eu estar aqui. Então é algo muito forte, né, que me lembra desses últimos momentos de Drummond. Caminha, eu li e me deliciei com cada página deste seu livro, Professor Beethoven e o Ladrão. O livro é recheado de histórias, o que o torna particularmente interessante e atraente. Vamos começar contando umas histórias aí. Eu tenho amigos que dizem assim, Caminha, você não gosta de escrever, Caminha, não. Jornalista tu gosta e mesmo é de escritor. conversar. Você gosta, e é verdade, isso é uma grande verdade. Eu digo, agora você tem toda a razão. O que eu gosto mesmo é de conversar, ouvir histórias, contar histórias. E, Paulo, se nós não pusermos isso no papel, isso se perde. Com o tempo alguém vai dizer assim, rapaz, o Caminha contava uma história interessante sobre fulano, mas eu não deixei aquilo em papel, se foi. Então, num determinado momento, eu digo, não, isso aí tem de ficar, né, para a posteridade. Então, há histórias realmente que são... Há um capítulo desse livro que é dedicado a um deputado mineiro que era uma figuraça chamada Saulo Diniz. O Saulo Diniz foi deputado federal e estava se preparando para a reeleição quando começou a correr em Minas Gerais o boato de que ele era comunista. E aí ele disse, não é possível, isso vai acabar com a minha candidatura, eu não vou me reeleger. E chegou para a mulher dele e disse o seguinte, olhe, a mulher de Saulo Diniz, por uma feliz coincidência, era irmã de um grande escritor que era Fernando Sabino, era irmã do Fernando Sabino. E chegou para a Conceição e disse para ela o seguinte, olha, só há uma maneira de salvar a minha candidatura agora à Câmara dos Deputados. Ela disse, qual é? É ir a Roma e bater um retrato com o Papa. Ela disse, mas você está doido? Como é que nós vamos chegar lá a Roma e conseguir um retrato? Que era a prova maior de que ele não era comunista. Exatamente. Seria a grande prova de que não era comunista. Pois, Paulo, esse homem se larga de Belo Horizonte, chega ao Vaticano para tentar uma audiência com o então Papa, que era Pio XII, Eugenio Pacelli. E entra em contato com o secretário particular dele, que era um cardeal chamado Montini, que veio a ser o Papa Paulo VI. E disse que estava ali para se encontrar com o Papa, e o cardeal Montini olhou para ele e disse assim, não é possível que o senhor esteja me dizendo isso. Olha, uma audiência com o Papa tem que ser marcada, às vezes, com anos de antecedência. O senhor está aqui porque o senhor acha que vai se encontrar com o Papa. Ele disse, pois é, porque, olha, eu trouxe uma comenda para entregar ao Papa que é criada, eu trouxe, uma associação, uma sociedade que há de proteção aos leprosos. E eu gostaria de entregar, e o Montini disse, olha, lamentavelmente não há a menor condição. Ele disse, pois é, agora imagine o que é que eu vou dizer à comitiva de 40 pessoas que veio comigo. Ele disse, o quê? Tem 40 pessoas que vieram com o senhor para entregar. Ele disse, é verdade. E aí, dias depois, ele está no hotel e disse para a mulher, pode esperar que o telefone vai tocar. E vai ser do Vaticano dizendo que o Papa vai me receber. Mas não se apresse para atender logo não, para não dar a impressão de que a gente está também muito doido por isso. A gente tem que fazer aqui uma certa encenação. O telefone tocou, era o cardeal Montini dizendo, olha, o Papa Pio XII abrirá uma exceção para o senhor, receberá o senhor. Ele entregou uma comenda, uma faixa que tinha comprado na Rua da Assembleia, no Rio de Janeiro, ele tinha pregado um escudo da República na faixa, entregou a comenda ao Papa. O Papa fez um discurso sobre a importância de se cuidar dos doentes, do tudo, bateu a foto e se reelegeu. Se reelegeu porque disse, olha, como é que um comunista vai ser recebido pelo Papa? Então essa é uma das histórias, Paulo, que estão aí no Professor Beethoven e o Ladrão. Caminha, qual é o futuro da literatura digamos assim, de grande fôlego, o romance principalmente,
nesse mundo de hoje? Eu acho que há futuro, sim, Paulo, Edmilson e nesse Caminha, ponto eu até jornalista discordo e da maioria das escritor. pessoas, dizer assim, a literatura está morrendo, o romance daqui a pouco, quem é que vai ler um livro com 400 páginas, 500 páginas? Vai. Eu acho que sempre haverá lugar para as grandes histórias. Paulo, se Grande Sertão Veredas foi publicado em 1956, fosse escrito hoje, com certeza ele teria um impacto gigantesco na nossa literatura, porque é uma obra monumental. Então sempre haverá espaço para a boa literatura, sempre haverá espaço para as grandes histórias. É certo, Paulo, que hoje existe realmente uma nova, eu diria quase uma revolução nos hábitos de escrita e de leitura, com o advento das redes sociais, de internet e Google e o que mais seja. O livro eletrônico? Livro eletrônico. Mas eu acho, Paulo, que sempre haverá lugar para o livro impresso. Você sabe por quê, Paulo? Porque há pessoas, e eu me incluo entre elas, que querem ter o prazer de pegar no livro. Eu cheiro o livro, Paulo. Eu cheiro para sentir o cheiro da tinta. Aí eu quando vejo que há uma aplicação de verniz na capa, eu passo a mão para sentir o verniz. Aí eu olho a lombada para ver se ela está. Então há todo um bem fetiche feita. bom. Isso, eu exatamente. diria um fetiche bom E assim, em torno do objeto exato. livre. E isso aí não é uma raridade, não. Clarice Lispector dizia a mesma coisa. A primeira coisa que eu faço quando pego um livro é cheirar. Eu quero sentir o cheiro do livro. Paulo, quando apareceu a televisão, muitas pessoas decretaram a morte do rádio. Quando apareceu o cinema, muitas pessoas disseram que o teatro estava... E nada, tem lugar para tudo. Os meios vão se Isso, os meios superpondo, eles vão se compondo, eles vão se ajustando. Então, eu acho que a literatura, a edição impressa, continuará tendo o seu valor e continuará tendo leitores, com certeza. Para finalizar, porque os diretores, eles têm um terrível hábito de mandar a gente parar. Já estão me fazendo sinal ali. Senão a gente vai longe. Que conselho você daria para um moleque que está começando a escrever hoje, quer ser um escritor de sucesso? Eu tenho um conselho. Leia. Leia, leia, leia. Paulo, eu não conheço nenhum grande escritor que, antes de qualquer coisa, não seja um grande leitor. Então, o primeiro passo é você ler, porque você instintivamente, inconscientemente, você vai incorporando o que há de bom nesses autores. Não é que você vai escrever imitando Raquel de Queiroz, nem Jorge Amado, nem Guimarães Rosa, mas parece que o que há de bom neles vai entrando em você e se incorporando à sua maneira de ver o mundo, sua maneira de escrever. Então, em primeiríssimo lugar... De tudo fica um pouco. De tudo fica um pouco. Então, quem quiser escrever, antes de qualquer coisa, tem de ler o que já foi escrito. Caminha. Obrigado, Muito Paulo. obrigado. Muito obrigado. É sempre um prazer conversar contigo. Prazer é meu, Paulo. E nós chegamos ao final deste bloco do Casa das Palavras. A gente vai para o intervalo, mas antes vamos ouvir o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Livro em pauta. Estou no primeiro volume do livro que conta a história, Deputada a Josi biografia Nunes, PMDB de um político Tocantins. importante no Brasil, que foi Getúlio Vargas. Então é muito bom você poder fazer essa comparação de como foi o processo político daquela época, o que está acontecendo agora. Então esses dados e essa comparação tem sido muito importante. A vida de Nelson Rodrigues, escrita pelo Rui Castro. Acho que na política, a vida de Juscelino, né, que foi uma pessoa, Deputado um personagem Delei, muito interessante PDB, Rio da de nossa Janeiro. política, o livro sobre Getúlio Vargas, são livros assim fantásticos. E atualmente estou lendo da Rita Lee, que é uma linguagem mais leve e acho que a garotada vai gostar. Voltamos a apresentar Casa das Palavras. Voltamos a apresentar Casa das Palavras. Estamos de volta com o Casa das Palavras, o programa de livros da TV Paulo Câmara. José Cunha, repórter. Alguém já disse que o Brasil é um país de imigrantes. Desde aquele dia remoto, mais de 500 anos atrás, lá na costa da Bahia, em Porto Seguro, quando Cabral chegou com suas caravelas e os seus tripulantes, que a saga da imigração começou e não acabou mais. Depois dos portugueses, vieram os africanos trazidos nos navios negreiros, depois deles os sírios, os libaneses. A mineira Clara Arregui, 30 anos de jornalismo e 9 livros publicados, resolve contar mais uma etapa desta saga da imigração
neste livro aqui, Dia de Sol em Tempo de Chuva, que é um romance de ficção, em que conta duas histórias simultâneas. A do avô, que deixa Portugal por um problema familiar e vem para o Brasil, e a do neto, que muitos anos depois resolve voltar a Portugal para reconstituir os passos do avô. Seja bem-vinda. O repórter e a entrevistada se cumprimentam. Clara Regui. Eles estão sentados em poltronas. Escute, esse livro tem alguma coisa de autobiográfico? Sim, ele começa Clara autobiográfico Arregui, jornalista e no escritora. meio do caminho ele vira uma ficção. Por quê? Porque eu fiz uma viagem em Portugal e fui à terra do meu avô, que era um português, que migrou para o Brasil no século XIX, e eu fiquei muito impressionada com essa história e eu resolvi contar a história desse meu avô. Só que depois que eu comecei a pesquisar, eu descobri que faltava muita informação. Então, eu entrevistei muita gente, eu li cartas, eu vi um monte de documentos e tal, mas aquilo não seria suficiente para escrever um livro. Então, resolvi fazer uma ficção misturando com aquelas informações que eu tinha. Então, é assim, ele parte da história do meu avô, mas aí vira uma história de um outro João. E terminou sendo editado por uma editora portuguesa, a Chiado, né? Sim. Aliás, a Chiado tem editado muitos livros, bons livros, Sim. de escritores brasileiros, né? Sim, Brasil, Portugal, outros países de língua portuguesa, né? Uma outra coisa, como é que você está vendo o mercado editorial brasileiro nesse momento em que a gente está nesse problema sério da migração do impresso, seu livro saiu impresso, para o meio virtual, o livro eletrônico? São duas coisas. Uma é o mercado editorial, o outro é a questão da linguagem do papel versus eletrônico. Ainda o nosso mercado ainda é predominantemente de papel, existe já mercado para o e-book, mas ele é ainda bem residual, bem menos, mas muito menos mesmo. Eu não tenho os números para te dar agora, mas assim, bem menos. Agora, o problema do mercado editorial hoje... Ela aparenta ter 65 anos. É que ele não dá espaço para a boa literatura. Ele dá espaço para o que vende muito. E aí, esse é o problema de todo escritor. Ele não consegue se encaixar nesse mercado. Claro que há exceções e claro que há bons escritores que vendem. Mas hoje em dia não é o critério. As editoras não têm como critério selecionar aqueles bons escritores. Eles selecionam aquelas pessoas que têm capacidade de vender livros. Então, muitas vezes, um livro best-seller é de uma pessoa que ficou famosa por algum escândalo, ou por alguma atividade artística ou esportiva. Então... Que muitas vezes até mandou escrever o livro. Provavelmente nem foi ele que escreveu, né? Provavelmente. Por causa disso, eu criei uma editora, porque... Você criou uma editora? Eu agora sou editora também. Eu estou escrevendo os meus livros. Eu já editava meus livros independentemente, quando eu não conseguia encaixá-los em alguma editora. Depois de 1 ano e meio para cá, eu resolvi formalizar isso. Eu criei uma editora pela qual eu publico os meus próprios livros e livros de outros autores também. Pessoas que têm, como eu, dificuldade de entrar nesse mercado tão fechado, de chegar numa livraria com o seu trabalho. Pois é, você tocou aqui num ponto importante que muitos escritores se queixam no Brasil. Eles dizem, já vários me disseram, inclusive aqui no programa, olha, a etapa da edição não parece tão complicada hoje. Não é facílimo. O problema é a distribuição. Você concorda? Eu concordo e esse problema eu também tenho. Eu continuo, embora eu tenha criado uma editora, eu ainda não dei solução para a questão da distribuição e da venda. Mas agora eu consigo fazer meus livros e eu vendo os meus livros. Eu mesma vendo. Porque para ter um livro em livraria que fica lá escondido dentro de uma estante da livraria, eu prefiro ter esse livro comigo e vendê-lo pelas redes sociais, pelas minhas redes pessoais. Então você se utiliza da internet para fazer essa espécie de distribuição virtual, de comunicação da existência do livro. Exato. E vendo muito pelos correios também, eu mando para a pessoa deposita na minha conta, eu nunca vi a pessoa nunca me viu e ela recebe um livro autografado. Voltando à questão da natureza do próprio romance, muita gente diz assim, mas a estrutura do romance surge com a escrita. Será? Ou você fez um plano para escrever, por exemplo, esse Dia de Sol em Tempo de Chuva?
Esse sim, porque ele tem uma estrutura especial. Você falou a estrutura do romance. O romance pode ter várias estruturas, né? Nesse caso aí, eu criei 2 narrativas. São 2 protagonistas. Que se imbricam, né? Isso, 2 protagonistas paralelos, 2 Joões, cada um num tempo, cada um num tipo de voz, né? Cada um se coloca de uma maneira. O João, inspirado no avô, é o velhinho ali entre o delírio, caducando, lembrando, fabulando muitas coisas. E o João Neto já é uma personagem contemporânea, né? Ele é mais velho, talvez, do que aquele João velhinho que está lembrando da sua juventude. O João Neto é um velho que acha que está morrendo, que está indo a Portugal investigar a história do avô. Então, são 2 narrativas paralelas. Essa é uma estrutura que eu defini quando eu resolvi escrever o livro, né? Teu texto é muito fácil, né? Obrigada. Dá para notar, né? Obrigada. Aquelas 3 grandes qualidades do estilo. A primeira é clareza, a segunda é clareza e a terceira é clareza. É o nome. É o nome. A gente olha, abre o livro em qualquer página e vê que é muito fácil de ler. Mas muita gente diz assim, não, escrever muito fácil não denota conhecimento nem erudição. Você concorda com isso? Não, eu acho que erudição é uma coisa. Carla Escrita Regui, é outra jornalista coisa, e escritora. né? Eu agradeço o seu comentário, mas eu acredito muito dessa fluidez do meu texto, talvez aos 30 anos de jornalismo que eu exerci e que isso que eu estava falando do exercício, da prática, de escrever todo dia, de escrever tendo ou não inspiração, tendo ou não muito tempo. No jornal a gente escrevia muito rapidamente, né? Tinha a pressão do fechamento. O Gabriel Garcia Marques recomendava que todo mundo, antes de ser escritor, devia ser jornalista. Passar por uma redação. A redação é uma escola e tanto, porque a gente escreve de tudo quanto é tipo de coisa, né? É outra coisa que eu tenho falado em palestras, em escolas também, é isso, né? Assim, essa experimentação, porque no jornal eu fiz de tudo. Dentro do jornal eu fui repórter, eu fui editora, Você trabalhou fui no Estado de crítica. Minas? Trabalhei no Estado de Minas, no aqui, Correio Brasiliense, fui cronista na Veja Brasília. Até depois sobre isso eu queria falar uma coisa. Pode falar? Eu estou vendo que você está com os livros aí, fale. Fica à vontade. Esse livro aqui, eu lancei depois do Dia de Sol em Tempo de Chuva, eu fiz uma coletânea de crônicas que eu publiquei na revista Veja Brasília enquanto ela circulou. Então, é esse exercício do texto curto, do texto que tem uma pegada humorística, eu adoro, você gosta? Esse eu editei pela minha editora, o Planeta das Flores Amarelas, essa coletânea de crônicas. Olha só. Então, e aquele ali, Tempo Seco? O Tempo Seco é mais antigo, eu trouxe ele para mostrar, porque é um livro que é muito a cara de Brasília, tem a política como pano de fundo, foi o primeiro romance que eu escrevi aqui em Brasília. O Planeta também, o Planeta é bem Brasília, o Planeta das Flores Amarelas é Brasília. Brasília? Tinha que ser Brasília. E o último? E esse aqui é a minha estreia na literatura infantil. Para quem estiver achando esse título muito enigmático, tem que ler de trás para frente. Ela veste uma camisa social branca sobreposta por um blazer vermelho. Aníbal. Tio Aníbal. Porque o L tá grandão, ele me enganou. É tio Aníbal. O tio Aníbal, o Oitilabino é o tio Aníbal, era um tio que nos ensinava a falar de trás para frente, falar o nome de trás para frente, falar palíndromos, aquelas brincadeiras, jogos de palavras. Então, com essa historinha sobre um tio que também é inspirado na realidade, eu estreiei na literatura infantil e agora estou gostando muito disso também. Falar em literatura infantil, a gente está sempre insistindo numa tecla aqui no programa, que é essa questão de como fazer a criança começar a gostar de ler. Você tem alguma receita? Eu tenho. Não, que pretensão. Eu vi uma charge que mostra isso perfeitamente. Um pai e uma mãe ao celular e o filhinho ao celular. Um pai e uma mãe lendo e o filhinho lendo. E os pais do celular perguntam para os outros pais: como vocês conseguem convencer esse menino a ler? É porque quem lê
ensina o filho a ler e dá o exemplo. Tudo começa com o exemplo. Hoje é muito difícil esses pais que não têm, perderam o hábito de leitura, querer que o filho tenha. Os pais têm que ler com as crianças, têm que levar o livro em casa, apropriar daquilo, fazer a criança se apropriar também daquilo. Agora, tem uma outra escola, corrente, né, que diz assim, o mundo hoje, pertence ao audiovisual. E isso significaria a falência da palavra. Eu acho que várias artes já tiveram sua morte decretada e nenhuma delas morreu, né? E o livro, eu acho que o livro vai se transformar, está se transformando, né? Ele tem que sentir as mudanças do mundo, mas eu acho que o livro não vai morrer, e muito menos a palavra, a comunicação, a poesia. Carla né? Regui, jornalista e escritora. Não morre, não. Agora, temos que entender que é uma competição muito forte e que temos que nos aprimorar, fazer livros bons, bem escritos, fluentes, claros, agradáveis, emocionantes, bonitos, bem feitos, baratos, né? A gente tem que se aprimorar porque é uma guerra. Estamos em Brasília e gravamos esse programa bem no coração do poder. Esse cenário te instiga a escrever alguma coisa sobre este universo, que é o universo das lutas pelo poder? Esse livro aqui, Esse Tempo Seco, fala disso. Você já entrou nessa seara. Eu sou uma pessoa muito política, sabe, Paulo? Eu sou uma pessoa que teve militância política na minha juventude. Eu militei no movimento estudantil no final dos anos 70, na luta pela anistia, pela redemocratização do país. Então, já escrevi um livro sobre isso, sobre o movimento estudantil, para contar para a juventude como é que foi a minha geração, aquela batalha. Esse meu livro chama Fafiche, não tem aqui em Brasília, só tem em Belo Horizonte. Mas, então, a política faz parte da minha vida. Tem alguns assuntos dos quais eu nunca consigo fugir. A política e o futebol são dois deles. Você torce de qual time? Eu sou atleticana. Ah, meu Deus, é Galo. Torço para o Galo. E tenho um romance sobre futebol. Olha que legal. Eu tenho um livro de contos sobre esportes, que chama Sonhos Olímpicos, que é sobre os Jogos Olímpicos. E tem um livro sobre futebol, que chama Segunda Divisão, é uma ficção, é um romance de ficção ambientado no futebol. Então, futebol, política, eu não tenho como fugir disso, não, porque a minha vida, isso faz parte da minha vida. Clara Regui, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela obra. Obrigada, Paulo. Eu tenho Obrigada. certeza que é fácil de ler, é tão difícil a gente encontrar gente que escreva fácil e Clara escreve assim. Muito obrigado. Muito obrigada, eu agradeço a presença aqui. E nós chegamos ao final do Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. Entre em contato conosco, anote o nosso e-mail, casadaspalavras@câmara.leg.br. Ou se quiser, pode telefonar de graça para 0800 619 619. Se você quiser, pode assistir novamente a esta edição do Casa das Palavras ou qualquer outra edição do nosso programa, entrando no nosso site, câmara.leg.br/Casa das Palavras, tudo junto. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Créditos finais aparecem na tela.